Pessoal, aqui nessa aula, o propósito é relembrar rapidamente o Teorema de Pitágoras para a gente, no ciclo trigonométrico, aplicá-lo e obter os ângulos notáveis relacionados. Os ângulos notáveis do seno, cosseno e da tangente, pessoal, mas de uma forma relacionada e que facilite a memorização. Então, vamos lá. Lembrando que o Teorema de Pitágoras ele é no triângulo retângulo, só no triângulo retângulo, tá, pessoal? Onde a gente lembra que tem a hipotenusa, que é o lado maior, e o lado maior, hipotenusa, é o lado maior do triângulo, oposto ao ângulo reto, e a gente tem os catetos, pessoal, os catetos, eles são esses dois lados, aqui perpendiculares, ok? Aí a gente sabe que se a gente atribuir uma letra para representar a medida desses lados, se eu chamar a medida do lado da hipotenusa, se eu representar pela letra A, a medida da hipotenusa pela letra A, e dos catetos por B e C, aí a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado. O quadrado é isso daqui, dos catetos. O quadrado dos catetos. Ou seja, C ao quadrado mais B ao quadrado. Eu mudei a ordem, não tem problema não. Pode ser B ao quadrado, vai ser ao quadrado. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado, né? Ok? Então, vamos lá. Agora, lembrando que a gente isola a hipotenusa quando a gente tem a medida dos catetos. Como é que a gente isola? A gente faz assim, ó, pessoal. A gente isola a hipotenusa desse jeito, assim, ó. Então, a hipotenusa vai ser extraindo a raiz do outro lado. Se a gente quer o valor da hipotenusa tendo a medida dos catetos, a gente basta extrair a raiz, ó. Vai ficar C ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você tem o valor da hipotenusa, certo? Bem, agora vamos a gente usa o Teorema de Pitágoras para relacionar os ângulos no ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Ele é um ciclo, é uma circunferência no plano cartesiano. E essa circunferência, ela tem raio 1. A origem é na origem do sistema cartesiano, aqui o zero, vou representar pela letra preta, vamos lá o zero aqui, certo? E a unidade, esse aqui é o zero, tanto do eixo dos cossenos, quanto do eixo dos senos. Do eixo dos cossenos, quanto do eixo dos senos, tá, pessoal? É o zero dos dois, é a origem do sistema. Tá? Aqui o valor de seno é zero e o valor do cosseno é zero. A projeção aqui em cima dá cosseno igual a zero, o valor dele, e dá seno igual a zero. Não é o ângulo zero, não é o ângulo zero. Não é o valor do cosseno do ângulo zero, ou seja, cosseno de 0 graus, zero. Não é o valor do seno de 0 graus, zero. É o valor dos cosseno e o valor do seno. Não é o ângulo, tá? 0 graus. O ângulo 0 grau vai ficar aqui, ó. Vai ficar exatamente aqui. Daqui a pouco eu vou explicar. Mas no ciclo, aqui vai ser o 1, quando o cosseno vai valer 1, tá? Aqui vai ser quando o cosseno vai valer 1. E aqui vai ser quando o seno vai valer 1 também, tá? Aí a gente, analogamente, aqui vai valer menos 1. O valor do cosseno menos 1. E aqui o valor do seno menos 1, tá? Bem, aí eu passo, tá vendo que é uma circunferência de raio 1. O raio da circunferência é 1. E aí eu traço, tá? Traço bonitinho aí, devia passar certinho, não passou ali, né? Então a gente conserta, não tem problema. A gente conserta aqui, tá? A gente conserta aqui, ó. Esse menos 1 aqui, ó, fica aqui, tá? Aqui é quando o cosseno é igual a menos 1, não é um ângulo menos 1. Bem, vamos lá. Então, aqui é a origem da contagem dos ângulos. Aqui é 0 graus.
Na metade do eixo dos senos, na metade do eixo dos senos, se você tracejar aqui, ó, perpendicularmente, você vai encostar aqui na circunferência. Aqui é o 30 graus. É o 30 graus. Aqui é o seno de 30 graus. Esse arco ou ângulo aqui que começa aqui e vai até aqui, ele tem exatamente 30 graus. Aqui é 0, aí vai crescer nos ângulos, 1 grau, 2 graus, 3 graus, e assim vai por diante, até chegar aos 30 graus. A projeção aqui dá o seno de 30 graus, que no caso é 1/2, tá? Fica no meio do 0 ao 1, 0,5, tá bom, pessoal? E aí você vai continuando, para você obter os demais ângulos notáveis. Olha só, na metade do eixo do cosseno, entre o 0 e 1, você também tem 1/2. Você tem 1/2, só que é o meio do cosseno, é quando o cosseno vale 1/2. Aí você faz a projeção perpendicular, lá na circunferência, você vai conseguir exatamente obter os 60 graus. O ângulo de 60 graus começa aqui no 0, vai até lá, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta. Começa no 0, tá? Aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. 60 graus aqui, ó. Pronto. Aí você tem aqui você tem o cosseno de 60 graus, você tem que ir aqui no eixo do cossenos, é 1/2. Cosseno de 60 graus é 1/2. E aí, continuando, subindo, né? Subindo do 0, aí passa 30 graus, 60 graus, você vai chegar lá no mais 30 graus no 90 graus, pode falar. 90 graus que ajuda. 90, se errar não tem problema não, que errar é humano. Eu erro. Bem, enfim, aí você tem aqui o que? Aqui embaixo, 0, significa que a projeção perpendicular de 90 graus, você vai ter o cosseno de 90 graus, que é 0. Já o seno de 90 graus é 1. O resultado do seno fica no eixo do seno. O resultado dos cossenos fica no eixo do cosseno. Então, a gente tem aqui 0 graus. Se eu perguntar para você, qual é o cosseno de 0 graus? Aí você vai falar 1. Qual é o seno de 0 graus? Aí você vai falar no eixo do seno, 0. Qual é o cosseno de 30 graus? Você vai lá no eixo dos cossenos e tenta localizar. Depois a gente vai descobrir quem é o cara que está aqui. Tá? Aí, mas eu sei o seno de 30 graus, que é 1/2. Aí eu vou indo 60 graus. Eu tenho o cosseno 60 graus, que é 1/2. Vou lá no eixo dos cossenos. E aí depois eu vou ter, ó, o seno de 60 graus vai estar aqui, ó. Vai estar aqui o seno de 60 graus. E aí depois de 90 a gente já falou. Então, esses dois que a gente não marcou, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou indicar na metade de 90 graus, a gente tem o quê? Na metade de 90 graus a gente tem 45 de 0 até aqui. Aqui é 45 graus, que eu vou usar aqui o verdinho. Aqui. 45 graus. Então, daqui a gente vai lá no ciclo trigonométrico, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí você vai ter um ângulo de... Opa, passei. Que bom, eu não enxerguei. Um ângulo de 45 graus daqui até aqui. Observe que o raio dessa circunferência aqui, pessoal, o raio dessa circunferência é 1. Isso é muito importante, ser 1. Por quê? Já você vai entender porque que é importante ser 1. Olha aqui esse exemplo. Vou pegar esse cara aqui, ó. Esse raio é 1. A gente já falou, né? Que o raio aqui é 1. Ó, de 0 até aqui é 1, a unidade 1. Isso significa que se a gente olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, ó. Se você calcular o seno desse ângulo aqui, ó. O seno desse ângulo aqui, que coincide com 30 graus, ó. Certo? Se você calcular o seno desse triângulo, aí você vai fazer o quê? Vamos lá, calcular o seno desse triângulo aqui. Vamos calcular aqui nesse cantinho, ó. Seno desse triângulo. A gente sabe que esse ângulo é de quantos graus? 90. Aqui, ó, ele é um ângulo de 30 graus, ó. 30 graus. Tá no 30. 30 graus. Aí ele vai ser cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que no caso é essa medida aqui, ó. Tá? Certo? Essa altura aqui, ó. Que eu poderia chamar, por exemplo, de B, ó. Poderia chamar de B. Porque aqui você tem um triângulo retângulo, ó. Você tem um triângulo, ó. Retângulo.
Olha aqui o triângulo retângulo. Filma aqui, ó. Ó. Você tem o triângulo retângulo aqui, ó. Se eu chamar essa medida aqui de B, por exemplo, vou fazer um Bzinho aqui, ó. Aí vai ser cateto oposto a esse ângulo, que é de 30 graus, vai ser B, sobre esse valor aqui, ó, sobre a hipotenusa, que quanto vale? 1, não é isso? Certo? Portanto, você conclui que B é igual a seno de 30 graus. Que o seno de 30 graus, você conclui que seno de 30 graus é igual a B dividido por 1, enquanto dá B dividido por 1? Dá B. Mas B é a mesma medida que essa daqui, 1/2. Então, B é igual ao meio. Você conclui que seno de 30 graus é igual ao meio. É coerente. Resumindo, é coerente. E o cosseno de 30 graus? Vamos rapidinho fazer o cosseno de 30 graus aqui, ó. Cosseno de 30 graus vai ser o quê? Cateto adjacente, que é essa medida aqui, ó. Que eu sei que essa medida aqui, ó, depois eu vou explicar para vocês, essa medida aqui, ela é igual a raiz de 3 dividido por 2, que eu sei que é todo mundo sobre 2. 1 é raiz de 3, raiz de 3, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui também é raiz de 3 sobre 2, ó. Então, aqui, ó, também é raiz de 3 sobre 2, ó. Tá? Aí, vai ser o quê? Essa medida daqui até aqui, se eu chamar de Czinho, daqui até aqui, ó, de Czinho, ó, rapidinho, de Czinho, vermelho, vou chamar de Czinho vermelho, rapidinho, vamos lá, vai. Czinho vermelho, vai ser o quê? Então, cosseno de 30 graus, que a gente sabe esse ângulo de 30 graus nesse triângulo retângulo, vai ser cateto adjacente, que é igual a cateto adjacente, que é essa medida ser o Czinho, sobre a hipotenusa, que é 1, né? Hipotenusa é 1. Aí você vai concluir que cosseno de 30 graus vai ser igual ao quê? Vai ser igual a C. Mas C vale exatamente de 0 até, vale raiz de 3 sobre 2. Conclui que cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Bem, é coerente. Isso quer dizer que esse ciclo trigonométrico é coerente com as definições dos seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Agora, vamos rapidamente para preencher a tabela aqui, ó, de 0 graus, tá? Vamos lá, de 0 graus, de 30 graus, é os ângulos notáveis. 45 graus, ângulos notáveis de 45 graus, 60 graus e 90 graus. A gente vai pegar o seno, o cosseno, o seno, o cosseno e a tangente. E a tangente que eu vou representar pela verde aqui. Tá? E a tangente. Bem, eu sei que os ângulos notáveis são os seguintes. Eles valem o seguinte. Ou eles valem 0, ou eles valem 1/2. É todo sobre 2. Ou eles valem raiz de 2 sobre 2, tá? Ou raiz de 3 sobre 2. Ou vale 1, tá? Nessa ordem de tamanho, do menor para o maior. Então, aqui vai ser o raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ser, ó, quanto? Só pode ser o valor de raiz de 2 sobre 2. E a mesma coisa aqui, ó. Eu sei que eles são iguais. Tem que ser de azul aí. Tá? Aí eu tenho que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 no eixo do cosseno, e o seno é raiz de 2 sobre 2 também. E assim tá. A gente olhando para o ciclo trigonométrico, a gente preenche isso daqui. Então, seno de 0 graus, quanto é? Seno de 0 graus, você vai lá, aqui 0 graus é aqui. Aqui é 0 graus. Deixa eu só colocar aqui, ó. 0 graus é aqui. Aí você vai lá no eixo do seno e descobre o seno de 0 graus. Quanto é seno de 0 graus? 0. 0 graus, 0 real. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus, você vai lá, 1/2 ou 0,5. Seno de 45 graus. Você vai lá e descobre que é raiz de 2 sobre 2. Pode falar. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Vai falando para mim. Seno de 90 graus.
Aí você vai lá no eixo 1. Esse é o procedimento. Agora a mesma coisa que os demais. O cosseno. Cosseno de 0 graus. Você vai no eixo dos cossenos. Não vai no eixo do seno. Você vai no eixo do cosseno. Quem que você vê no eixo dos cossenos aqui? 1. Então cosseno de 0 graus é um número real. 1 real. Cosseno de 30 graus. Vai lá no eixo dos cossenos. É de 3 sobre 2. É assim que eu memorizo sem decorar. Cosseno de 45 graus. De 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus. 1 sobre 2. Cosseno de 90 graus. 0. 0. Você vai sempre no eixo do cosseno. E a tangente? A tangente a gente vai fazer para uma próxima aula, tá, pessoal? Um abraço, até.